Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Mister Soluções na área. Tô aqui trabalhando com as mãos sujas, pintando algumas coisas aqui no meu estúdio. Vou mostrar para vocês logo de cara aqui o meu estúdio como tá ficando. Coloquei um pouco de espuma aqui atrás de mim para ficar mais acústico. Coloquei espuma na janela, coloquei espuma na porta. Tô terminando de pintar ali, coloquei uma prateleira ali para guardar algumas coisas e logo vai ficar legal. Comprei essas espumas para colocar no teto, mas não deu certo, porque ela não para, eu teria que escorar, dá muito trabalho. Mas graças a Deus a acústica já melhorou, porque eu enchi a sala, né? Tô arrumando. Tá bagunçada ainda, mas eu vou arrumar, tá, gente? Vai ficar legal. Logo nós vamos fazer aqui um podcast, convidar pessoas importantes aqui com boas expertises para ensinar a gente coisa boa. Tudo bem com vocês, gente? Fala para mim aí de onde é que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui. Sabe, hoje eu quero falar um pouco sobre desafios. A nossa vida é uma vida feita de desafios. Quem quer crescer, encara desafio. Quem quer diminuir, foge do desafio. Eu tenho enfrentado desafios e vocês também têm enfrentado muitos desafios. Tá aí, ó, Rio Grande do Sul, Santo André, São Paulo. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui. Tanta turbulência, tanta confusão, tanta coisa acontecendo. Mas graças a Deus, hoje eu já tenho a minha loja online, misteroficial.com.br. Eu já posso voltar a vender. Eu já consegui um fornecedor sério que entrega no máximo em 17 dias. Olha aí, tem gente de Goiânia. Obrigado, gente. Eu já consegui também organizar algumas coisas aqui no meu estúdio. E logo, em nome de Jesus, vai estar tudo equilibrado. Tudo equilibrado. Graças a Deus eu tenho a minha consciência tranquila e eu estou apenas aguardando a liberação do Shopify para enviar todos os pedidos que ficaram atrasados. Fui instruído na Delegacia de Crimes Virtuais a não tomar nenhuma decisão enquanto não receber o acesso de volta do Shopify, porque eu não tenho endereço nem nome de quem comprou. Aí eles falaram, se você falar que você vai devolver por Pix, vai aparecer muito malandro pedindo dinheiro e você... Olha aí, mister, você é nascido de novo, Piracicaba. Eu sou nascido de novo, graças a Deus. Eu fui criado no Evangelho e eu aceitei Jesus com uma idade bem tenra e me batizei aos 15 anos. Inclusive já fui até ordenado pastor, eu pastoreei por 15 anos, ajudei muita gente. Hoje estou cuidando da minha aposentadoria, hoje estou cuidando das minhas finanças. Mas eu continuo sendo um cristão e congregando. A vida da gente é feita de desafios. A diferença é como você enxerga o desafio. Como você encara o desafio. Vou te mostrar um exemplo na Bíblia aqui de alguém que encarou o desafio de forma correta. Gente, eu tô com a mão suja porque eu tô pintando aqui, viu? Desculpa aí. Alguém que encarou o desafio de forma correta e alguém que encarou o desafio de forma errada. O que encarou o desafio de forma correta foi promovido e o que encarou o desafio de forma errada foi destituído. Quem são essas pessoas? Davi e Saul. Saul é o exemplo de tudo que você não pode fazer na vida. Davi é o exemplo de quase tudo que você pode fazer na vida. Porque Davi cometeu um erro. E o adultério de Davi a gente não pode fazer. Mas as outras coisas que ele fez, inclusive depois do adultério, ele é exemplo para nós. Porque o Salmo 51 é o Salmo do arrependimento de Davi. E a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus sabia que ele ia se arrepender, porque Deus sabe tudo. E quando Deus falou para Samuel que Davi, falou assim, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Ele já sabia que Davi iria cair. Mas ele também sabia que Davi iria se arrepender daquela forma. Deus é perfeito, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então o que eu quero dizer para você é que o que faz diferença na minha vida e na tua vida é a forma como você encara os desafios. Eu estou encarando meus desafios aqui, botando a cara. Esses dias eu falei numa live, estou aqui para apanhar. Se quiser me chamar de golpista, pode chamar.
porque tinha pedido atrasado até de fevereiro. O povo tinha razão de chamar de golpista. Mas graças a Deus nós estamos regularizando tudo. Então eu encaro o desafio como Davi, olhando para o Golias e dizendo: tu vai cair, inseto. O Golias é o problema, não é a pessoa, tá? O Golias é o problema. Agora Saul encarou o desafio, batendo o joelho com medo, tremendo com medo, e não quis enfrentar Golias. Eu estou aqui para enfrentar. Eu estou aqui para dizer que eu sou homem o suficiente para vender meu carro, se preciso o carro da minha mulher, se preciso fazer empréstimo, eu vou entregar todos os pedidos. E eu quero falar para vocês de desafios espirituais. Esse aí já passou. Essa questão já está encerrada, tá? Está resolvendo tudo. Quero falar de desafio espiritual. Quantas vezes você é tentado, como Davi foi tentado, e você às vezes cede à tentação como Davi cedeu? Você lembra qual foi a tentação de Davi? A Bíblia diz que Davi, no tempo de guerra, ele estava passeando. O que quer dizer isso? Em tempo de guerra, é para ir para a guerra. Em tempo de guerra, você não abaixa a guarda. Em tempo de guerra, você não dá moleza para o inimigo. Em tempo de guerra, você se mantém firme e constante. Davi, no tempo de guerra, estava passeando no palácio, no jardim do palácio. E de repente, passeando, cuidado com a palavra passear. Um dia Deus perguntou para as pessoas que estavam aparecendo diante dele, apareceu Satanás e falou: de onde vens? Deus falou para Satanás: de onde vens? Ele falou: de rodear a terra e passear por ela. Cuidado quando você for passear, porque quando você passeia, geralmente você abaixa a guarda, você dá moleza, você relaxa, você sai da rotina, você perde a firmeza na percepção espiritual. Quando você estiver passeando, tenha cuidado, porque o inseto é campeão nessa história de passear. Davi estava passeando no jardim do palácio e ele viu a espingarda de mata-crente, um mulherão. A mulher pelada, linda, tomando banho no quintal. Davi olhou para aquele trenzão lá, espingarda de mata-crente, como eu costumo brincar, e desejou. E quando ele desejou, ele ainda não estava em pecado. Ele poderia fugir do desejo, porque desejo é um sentimento, e o sentimento ainda pode ser vencido. O que ele deveria fazer? Deus, tem misericórdia de mim. Montava no cavalo e ia para a guerra, ou então ia lá orar. Ao invés de fazer o Salmo 51 da forma que ele fez, com arrependimento, ele faria um salmo de tentação vencida. Seria diferente. Nós todos somos tentados. Todos nós somos tentados. Eu tenho sido tentado nesse tempo aqui. Temperamento meu é muito esquisito. Meu temperamento é sanguíneo hemorrágico. E eu fico sendo tentado a xingar, a esbravejar, a falar coisas. Eu fui criado numa honestidade tremenda. Nunca vi meu pai receber uma cobrança na vida. Nunca vi meu pai ficar devendo para ninguém. E eu também nunca devi para ninguém. E aí, de repente, passar alguns meses sendo chamado de golpista. Isso dói. É tentação. O diabo tenta a gente na nossa fraqueza. Saiba disso. Pega essa chave aí também. O diabo sabe a tua fraqueza e a minha fraqueza. Eu reconheço que eu tenho uma fraqueza. A minha integridade, a minha honestidade, a minha personalidade não pode ser arranhada. Eu fico ofendido quando alguém provoca algo que parece que eu virei um tranqueira, um golpista, um malandro. Me ofende. Isso é minha fraqueza. Alguém que me rouba também é minha fraqueza. Mas eu tenho que vencer minha fraqueza, reagindo de forma correta. Agora Davi, ele poderia vencer a tentação quando ele desejou Batseba. Era um mulherão, sim, mas tá cheio de mulherão por aí. O cara era rei, ele tinha quantas mulheres quisesse. Ele poderia ter fugido, infelizmente. Ao invés de fugir da tentação, que é fugir da aparência do mal, ele, ao invés de fugir da tentação, ele mandou chamar Batseba. Ele mandou buscar Batseba para sentir o cheiro da mulher, para ver a mulher de perto. Quem é o homem no mundo que vê uma mulher pelada e depois sente o cheiro dela depois do banho e vai resistir a uma tentação desse tamanho? Só se ele não for homem de verdade, só se ele for eunuco, castrado. Essa foi a mancada de Davi. Ele deveria ter falado assim: por favor,
Vai lá na casa daquela mulher e fala para ela nunca mais tomar banho no quintal. É isso que ele deveria fazer. Infelizmente, ele quis foi conhecer ela de perto. Porque o jardim era dele, ele como rei poderia determinar isso. Falava para ela, olha, não quero nenhuma mulher na minha redondeza aqui tomando banho no quintal. Levantar a muralha, isso significa levantar a muralha contra a tentação. Davi poderia determinar isso. Ele poderia até demolir todas as casas em volta da casa dele, do palácio dele, e dar casa boa para todo mundo longe, porque ele tinha a maior riqueza do seu tempo. Mas ele não fez, ele mandou buscar a Batseba para sentir o cheiro. Quer dizer, o sentimento virou uma decisão, e na decisão você peca, porque Jesus falou que um homem que intencionar se deitar com uma mulher, adulterar com uma mulher, ele já adulterou. A lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. A lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, se um homem olhar para outro e se encolerizar, se tiver desejo de matar, já matou. Esse é o padrão de Jesus. Vai além da lei. E você e eu, será que nós estamos vivendo o padrão de Jesus? Ou será que nós estamos vivendo o padrão da lei? Ou pior, será que nós estamos vivendo o padrão do mundo? Porque no mundo é assim. Um homem olha para a mulher do outro e porque ela é bonitona, ele deseja e vai lá e chaveca. E se ela demole, ele pega. No mundo é assim. Uma mulher que não tem o temor de Deus se veste de forma a provocar essa cantada. Infelizmente, o mundo está virado numa máquina de matar crente. Infelizmente. Você olha para a internet, tá cheio de pornografia. Você olha para as bancas de jornal, tá cheio de mulher pelada. Você olha, por que mulher pelada só e não tem homem pelado? Porque a mulher não é tentada em ver o outro homem pelado, ela é tentada no chaveco. Agora o homem não aguenta ver um mulherão, uma foto de um mulherão pelado para não ser tentado, porque o homem ele é tentado pelo visual. Agora como que é a tentação das mulheres? É o outro cara lá, com a linguagem da cobra, cheiroso, arrumado, com as unhas tudo arrumadinha, uma conversa bonita, chega lá e elogia, seu cabelo tá lindo, sua sobrancelha tá linda, seu batom tá lindo, seu corpo é maravilhoso, você é uma mulher fantástica, e aí ela é casada com um cara que é um trapalhado, que nunca elogia a mulher, e ela começa a ouvir a cobra. Isso é a voz da cobra. Deixa eu te falar, Saul olhou para Golias e amarelou, não enfrentou. Davi olhou para Golias e viu uma grande oportunidade. Qual foi a oportunidade que Davi viu? Davi falou, hoje todos saberão que há um Deus em Israel. Vou cortar tua cabeça, vou entregar teu corpo para as bestas feras do campo e todo mundo vai ter que saber que ninguém pode afrontar o exército do Deus vivo. Esse é o posicionamento de um homem de Deus. Encara o desafio para a glória do nome do Senhor. Eu estou falando para vocês, gente, de coração. De coração. Eu estou encarando esse desafio. Eu nunca vou fugir das minhas lives e nem de nada. E eu vou crescer, e eu vou ganhar milhões, eu vou investir em milhares de pessoas. Eu estou projetando abrir um asilo para cuidar de velhinhos, abrir orfanato para cuidar de criança e abençoar milhares de crianças e de pessoas carentes. Esse é meu projeto de vida. E eu sei em quem eu tenho crido. E sei que por fim ele se levantará. É isso que está escrito na palavra. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada para ser feliz. Eu preciso dele. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de graça. Eu preciso de unção. Eu preciso de estratégia para fazer as coisas da forma correta, para não me associar a pessoas erradas. E eu peço que você ore por mim, para que Deus me dê sabedoria para isso. Para que quando eu tiver 3, 4, 5, 10 milhões de seguidores e milhões de reais na minha conta, eu não faça besteira na vida. Que eu saiba administrar esse dinheiro de forma a glorificar o nome do Senhor e não o meu nome. Eu não me considero um famoso. Eu não me considero uma pessoa boa. Eu acho que eu nem mereço a audiência que tenho. Mas eu não tenho culpa nenhuma se o Senhor resolveu me abençoar.
Tem gente que fala, isso aí é consequência do que você fez. Eu acho que eu não fiz nada. Eu passei 15 anos sendo pastor e ajudando muita gente. Mas tudo isso foi gratidão a Deus por Ele me salvar, porque eu era uma tranqueira. Ainda sou, mas eu era bem pior. Eu não valia nada. Eu era um cara que brigava até com a minha sombra, até com a minha mãe. Minha mãe só vivia chorando com medo de receber a notícia que eu fui assassinado. E o Senhor me resgatou. Hoje eu não tenho mais vontade de sair no tapa com ninguém. Mas eu era louco, endemoniado. Gratidão. Tudo que eu fiz foi por gratidão. É claro que eu fui traído por homens. É claro que eu fui manipulado por homens para fazer aquilo que eles queriam e não aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas não tem problema. Ainda tem tempo. Eu estou com 52 anos e vou viver até pelo menos 90. Tem tempo para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E o que Deus colocou no meu coração é, eu sou um evangelista, Ele me deu uma unção de cura, eu quero fazer palestras, quero abençoar pessoas, inspirar pessoas e orar por pessoas para Jesus curar. É isso que eu quero na minha vida. E eu quero investir na vida de milhares de pessoas, para tirá-los da pobreza, porque eu tenho raiva de pobreza, não de pobre, não misture as ideias, tenho raiva de pobreza. A Bíblia diz que Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos e aos pobres ele pregava o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. O evangelho transforma a mentalidade. O evangelho tira a mentalidade de pobreza. Eu nasci para ser pobre. E coloca a mentalidade de eu sou filho do rei. Eu posso desfrutar de tudo que o meu pai tem. Eu sou filho do dono do universo. Todo o ouro, toda a prata, toda a pedra preciosa é do meu pai. E eu vou pegar o meu quinhão. Isso que o evangelho faz na vida de alguém que tem mentalidade de pobreza. Não aceite jamais a mentalidade de pobreza na sua vida. Eu não posso, para com isso. Se você acha que não pode, você declara, mesmo que você não esteja vendo, declare para que aconteça. Eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tenho a unção do santo, eu venço e eu posso saltar muralhas. Cheio do Espírito Santo, gente, nós podemos, tudo nós podemos. Sabe o profeta Elias? O profeta Elias já estava velho. Ele tinha mais ou menos 65 anos. Velho, né? Não velho, maduro. 65 anos não é velho. Ele tinha mais ou menos 65 anos quando ele orou para chover. Ele falou para Acabe, olha Acabe, é o seguinte, você está pervertendo Israel. E sob a minha palavra não vai chover até que eu diga que vai chover nessa terra. E aí ele saiu. E ficou 3 anos e meio sem chover. E aí Deus falou para ele, volta e vai lá falar com Acabe para ele converter. Eu vou mudar a história e vou fazer chover. Elias voltou, desafiou todos os profetas de Baal no Monte Carmelo e falou, vamos fazer aqui um holocausto e nós vamos orar. E o Deus que responder por fogo, esse é Deus em Israel. E o outro vai ser banido. E pode fazer primeiro. E tá lá os profetas de Baal se retalhando, xingando, batendo, arrancando sangue. E Elias falando, grita mais alto que eu acho que ele tá dormindo. Chegou meio-dia mais ou menos, ele falou, agora chega, né? Vocês já passaram o dia, a manhã toda aí se matando, agora é minha vez. Foi lá e consertou o altar, jogou água na lenha, fez um rego em volta do altar, encheu de água e falou, pode botar água que nem bota milho pra jegue. E quando ele orou, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, consumiu o altar, lambeu toda a água que estava em volta do altar. E Elias exterminou todos os profetas de Baal. E agora ele foi orar para chover. Falou, o Deus dessa terra é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel. Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Então, deixa eu te falar. Depois de orar, ele falou, ô Acabe, corre que a chuva vai te pegar. E aí a Bíblia diz que ele foi orar mais e mais, e ele orou 7 vezes. Na hora que o moço viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele falou assim, agora vamos embora que a chuva está chegando. Ouço o barulho de uma grande chuva. E a Bíblia diz que ele saiu correndo. O cabelo está crescendo, Divan, aí ó. Só que nessa fase aqui ele vai cair tudo e depois vai nascer. Até o final do ano eu sou cabeleiro, em nome de Jesus. Isso aqui é um milagre que aconteceu no dia da mentira, tá?
para o capeta passar vergonha. No dia da mentira foi verdade na minha vida. E aí a Bíblia diz que Elias correu mais do que o cavalo de Acabe. Os cavalos de Acabe, que não são pangaré, porque rei não usa pangaré, correram menos que Elias, um homem com 65 anos. Saiu correndo e chegou na cidade. Está escrito na Bíblia. Chegou na cidade primeiro do que o rei. Você já pensou? Um homem com 65 anos, mais ou menos, correr mais do que os cavalos do rei? Isso é unção. Isso é vida de Deus. Isso é energia que vem do Espírito. Isso não é rapadura com carne seca, não. Isso é unção. A mesma unção que havia em Sansão, que feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. A mesma unção que havia em Davi, que matou Golias. E chegou um momento que Saul, o pecador, que deveria entregar a filha dele para se casar com Davi, que foi promessa dele no dia que ele matou Golias, fez mais uma armadilha, tentou matar Davi várias vezes e fez mais uma armadilha para Davi. Falou: ó, Davi, é o seguinte. Davi chegou para ele e falou: ei, preciso casar. Você prometeu sua filha, e aí, que dia vai ser o casamento? Ele falou: eu vou te dar o último desafio. Qual é? Vai lá no arraial dos filisteus. Gente, no arraial dos filisteus queria dizer, entra no exército dos filisteus, onde eles estavam acampados. Mata 100 filisteus e traz para mim o prepúcio de 100 filisteus. O prepúcio é a cabeça do pênis. Davi sozinho deveria entrar no arraial dos filisteus e matar 100 homens e cortar o pênis desses homens e trazer para Saul. Olha o tanto que esse Saul era endemoniado. Para que esse miserável queria uma cena dessa? Pois é, Davi, que nunca regou de nada na vida, foi lá, matou 200 homens e trouxe o prepúcio dos 200, entregou para ele. Se fosse eu, falava: agora tu faz um churrasco, miserável. Porque Davi tinha a unção. Elias tinha a unção. Você tem a unção. Eu tenho a unção. Nós podemos vencer qualquer desafio. E é disso que eu quero falar. É disso que eu estou falando. Desafio é vencido por quem tem unção. Quem não tem unção foge do desafio. Quem tem unção encara o desafio sabendo que o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós vamos superar todo problema, saindo mais forte do problema. É como águia, que quando vem a tempestade, ela voa mais alto, mais forte, passa acima da tempestade e fica de lá observando tudo que acontece. Você é alguém que tem a unção. Enfrente sua tempestade como águia e não como avestruz que coloca a cabeça dentro da areia. Não como um covarde como Saul, que treme o joelho com medo. Não como alguém que simplesmente bota a culpa nos outros. Não, encara seu desafio e fala: eu sou culpado. Eu vou arrumar essa encrenca. Eu vou assumir essa bronca. Eu vou pagar esse prejuízo. Eu vou superar esse problema e vou sair mais forte do lado de lá. É assim que faz alguém que tem certeza no coração de que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero te dizer, Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, mas você precisa crer que todo desafio é uma oportunidade. Para de reclamar, para de se lamuriar, para de achar que você é fraco ou fraca, para de declarar palavra ruim, para de proclamar morte na sua vida e começa a proclamar: eu sei em quem eu tenho crido e por fim ele se levantará. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho a unção do santo e a unção do santo despedaça todo jugo. Eu tenho a vida de Deus e a vida de Deus supera a morte. Onde a vida de Deus chega, a morte tem que fugir. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, a morte perdeu. Quando Jesus
Chegou diante da filha de Jairo, a morte perdeu. Deixa eu te falar uma coisa. Se você crê, você pode fazer milagres maiores do que Jesus fez. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu também já orei por alguém e Jesus ressuscitou. Eu já orei por gente que tinha nefrite e foi curada. Eu já orei por gente que tinha osteoporose e foi curado. Eu já orei por surdo e Jesus curou. Eu já orei por paralítico e Jesus levantou. Não sou eu, é o nome Jesus. Quando ele encontra alguém que tem ousadia, que não tem vergonha de passar vergonha. Eu não tenho vergonha de passar vergonha. No dia que eu orei pelo paralítico e eu mandei ele andar, ele caiu e bateu a cara no chão. E eu fiquei com medo de ser apedrejado. Perguntei para ele, tu quer que eu ore de novo? Ele falou, quero. E nós oramos de novo. E ele andou. Eu não tenho medo de passar vergonha quando é para glorificar o nome do Senhor. Se você for alguém assim, você vai vencer qualquer parada. E eu não estou aqui para dizer para você que eu estou naquele nível não, tá? Hoje eu estou raso espiritualmente, infelizmente. Falo isso com tristeza. Falo isso com dor no coração. Porque as dificuldades da vida fazem com que a gente diminua a intensidade da oração, a intensidade da fé, a intensidade do amor, a intensidade da crença. Tudo na vida de um homem pode ser mudado, dependendo das circunstâncias. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar em nome de Jesus. Um dia eu vou voltar a fazer cruzadas de milagres. E Jesus vai curar muita gente. Eu declaro isso em nome de Jesus. Hoje estou vivendo focado em resolver alguns problemas que o capeta arrumou para mim. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado assim mesmo. E um dia, talvez eu até construa um trio elétrico, que era o meu sonho de antigamente, para sair por aí, fazendo cruzadas de milagres e orando por pessoas em qualquer cidade, no lugar onde ninguém quer ir, onde os grandes pregadores não querem ir. Eu gosto de ir naqueles lugares onde não tem nada, onde não tem ninguém. Aquelas igrejinhas de 20, 30 pessoas, 10 pessoas. Esses são os lugares mais gostosos de fazer a obra do Senhor. Esteja orando por mim. Eu quero voltar à essência da adoração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero viver outra vez aquilo que eu vivi. Mais ou menos no ano de 2008, 2009. Quando eu era pastor na cidade de Indaiatuba. Quando eu fui pastor em São Paulo, 2011, 2012. Até 2015 foi a fase que eu fui muito usado por Deus. A partir de 2007 até 2015. Foram 7 anos de muitos milagres. E depois disso, eu passei muita dificuldade. Precisei focar na minha vida profissional. Infelizmente, eu reclamei. Eu murmurei. Não contra Deus, mas contra pessoas que eram liderança. E eu fui perdendo essa unção. Não perdendo, mas como que criando cinza sobre a brasa. Mas o Senhor vai soprar essa cinza e vai voltar em nome de Jesus. Esteja orando por isso. Foco, força e fé. É isso aí, Nilson. Muito obrigado, meu irmão. É de Deus essa mensagem. Foco, força e fé. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui agarrado, construindo, reformando, montando um novo estúdio, vivendo um novo tempo numa nova cidade, cuidando, ajudando minha mulher, cuidar da minha sogra. Não é que eu estou cuidando da minha sogra, mas eu estou apoiando minha mulher, porque ela pode dormir com a mãe dela todo dia se ela quiser, agora que nós estamos vivendo aqui na mesma chácara, no mesmo terreno. É uma chácara de 1.500 metros, onde tem umas 3 casas, e nós estamos morando numa dessas casas, é onde eu fiz esse estúdio. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe, que você viva sabendo que os desafios são oportunidades. Agora, quando você tiver um desafio do tipo Batseba, saia correndo, porque esse aí é um desafio para te derrubar. Agora, quando você tiver um desafio do tipo Golias, vai para cima. Esse é o desafio para te promover. Davi foi promovido para rei.
depois que matou Golias. Demorou 14 anos até Saul morrer, porque Davi não quis destronar Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não quis matar. Apesar que Saul estava buscando ele para matar, ele cortou um pedaço do manto de Saul. Quando Saul entrou na caverna para aliviar o ventre, para fazer número 2, Davi estava lá dentro escondido, e devagarinho ele cortou um pedaço do manto de Saul. Quando Saul saiu da caverna, Davi saiu e mostrou para ele: eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não vou ferir o homem de Deus. Me perdoa porque eu cortei o teu manto. Esse é o coração correto diante de Deus. Davi pediu perdão porque cortou o manto de Saul. E aqui eu quero confessar para vocês, a unção que eu perdi, ou não que eu perdi, mas que parou de fluir, foi porque eu cortei o manto de um homem de Deus. Ele errou comigo? Errou. Mas eu não poderia ter cortado o manto dele, falando dos erros dele. Não faça isso. Não cometa o erro que eu cometi. E a sua vida vai ser sempre melhor. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Eu vou deixar essa live salva de propósito. Quero que você compartilhe, porque desafio é oportunidade. Um forte abraço para vocês, viu, gente? Deus abençoe. Tchau, tchau.